Frente a frente neste Jornal à Noite, hoje, sexta-feira, com Rita Matias do Chega e também Bruno Gonçalves do PS. Muito boa noite aos dois. Bem-vindos. Vamos começar pela TAP. O Governo esteve hoje a discutir esta questão no âmbito de um debate de urgência que foi pedido pelo Chega. Depois de ontem o Governo ter dado o pontapé de saída para a venda de 49,9% do capital da TAP. Vou começar pela Rita Matias, até porque, enfim, foi o Chega que proporcionou este debate na Assembleia da República para perceber se no final deste debate no Parlamento se ficou esclarecido. O partido Chega. Antes de mais, boa noite a todos. Cumprimentar quem nos acompanha a partir de casa. Dizer que não ficou plenamente esclarecido. O Chega vinha com questões concretas, questões até que se tornaram motivo de riso e com um gesto que André Ventura tem, que a dado momento diz que quer uma companhia-bandeira que tenha a bandeira de Portugal e que não a perca, e que depois todos os partidos começaram a mimetizar o gesto e a ridicularizar em certa medida, sem perceber que de facto a TAP garante, por agora, rotas estratégicas, e o que André Ventura dizia com toda a razão. Onde estiver um coração português, parafraseando, onde estiver uma família portuguesa, temos que garantir que o Estado tem capacidade de ligar a Portugal. Dirão os mais liberais, bom, mas isto não é estratégico, isto não faz bem à economia do país. No entanto, Chega também disse, houve um investimento de mais de 3,2 mil milhões de euros que nós não temos a garantia de que vai ser recuperado. E, infelizmente, Miguel Pinto Luz também não conseguiu dar a garantia, Sr. Ministro, de que iríamos recuperar com este negócio. Portanto, para termos um mau negócio, mais vale não o termos. O próprio Ministro das Finanças já tinha deixado claro que, enfim, que não seria possível de forma alguma recuperar esse montante. Portanto, continua a haver prejuízo, perda para o Estado e para os contribuintes. O que diz muito e que deveria levar-nos a responsabilizar a classe política que assim degradou com as reprivatizações e com as compras pelo Estado e com todos os escândalos também que envolveram a companhia e que não nos podemos esquecer. Ainda há pouco tempo tivemos uma comissão parlamentar de inquérito que falava de indemnizações escabrosas e escandalosas, pornográficas mesmo, que também naturalmente têm muita influência no valor que a companhia tem no mercado. E às tantas dizia um deputado, Chega e bem, quando nós colocamos logo a fasquia por baixo e dizemos que já não estamos à espera de reaver o valor, então também estamos a dizer às empresas que possam estar interessadas e aos acionistas, olha, venham por tudo e meia porque estamos a vender isto ao desbarato. E não pode ser, é um ativo estratégico, não temos uma visão comunista ou socialista de que tem que ser totalmente do Estado porque sim, mas queremos garantir as rotas fundamentais para as nossas ilhas, para as nossas comunidades imigrantes e garantir que Portugal não perde, tal como outras companhias conseguiram fazer, a Lufthansa, entre outras, que são exemplos de bons pagadores. A TAP também pode ter esse exemplo para o país. E esta é uma nota tanto pessoal quanto política. Nós hoje tivemos na Assembleia da República a discussão de propostas de reconhecimento do Estado palestiniano. Estas propostas não passaram porque o Chega, a Iniciativa Liberal, o CDS-PP e o PSD votaram contra estas iniciativas. E para mim é que já não é sequer uma questão só do desenvolvimento político como era anterior. Se de um lado nós precisamos de condenar aquilo que é a ação terrorista do Hamas e a morte de 30 crianças israelitas no 7 de outubro, é inaceitável que estes partidos se juntem e não condenem a morte de 30 mil crianças, entre as quais 1.000 bebés com menos de um ano. 1.000 bebés com menos de um ano. E é por isso que eu digo, eu, se me sentasse nessa Assembleia, como me sento no Parlamento Europeu, votava sempre num sentido, fosse qual fosse a proposta, votaria a favor do reconhecimento do Estado palestiniano. E aquilo que a Rita fez hoje, foi votar ao lado daqueles que matam 30 mil crianças, daqueles que mataram 1.000 bebés com menos de um ano e daqueles que são hoje um Estado genocida. E eu condeno o terrorismo como condeno o Estado genocida. A Rita só condena uma organização terrorista e não consegue condenar um Estado genocida. E isso é muito grave. Aliás, mais do que grave. Tenho muito orgulho de ter trabalhado com refugiados da Palestina. E, portanto, se hoje não há reconhecimento do Estado palestiniano... Eu não interrompi porque pedia que não me interrompesse também. Que pedia desmantelamento do Hamas. Consegue acompanhar-me nisto? Se hoje não há em Portugal reconhecimento do Estado palestiniano, que nos levará a uma solução de paz para evitar que mais crianças sejam mortas hoje, choca-me muito que aqueles que se preocupam tanto com embriões de uma semana queiram lá saber da vida de crianças que já existem e que são mortas todos os dias pelo exército israelita. Muito bem, vamos com essas notas. Não sei se a Rita tem alguma coisa a acrescentar muito rapidamente, porque o Chega tinha a sua própria iniciativa. Mas temos que ir ouvir depois da TAP. Naturalmente, o Chega tinha a sua própria iniciativa que dizia que o Estado pode vir a ser... O Estado da Palestina pode vir a ser reconhecido quando tiver garantias de que o grupo terrorista Hamas deixa de sequestrar aquilo que é a democracia que deixa de
acontecer desde 2006. E eu tenho todo o privilégio de ter trabalhado com crianças na Palestina. Eu não me sinto neste lado. Eu não me sinto neste lado hipócrita. Eu compreendo o sofrimento daquela gente em Gaza. Eu compreendo. É um genocídio. Sempre o afirmei. Posso até ser das poucas vozes no Chega, porque as propostas que ali foram apresentadas eram extremistas. As propostas que ali diziam assim: From the river to the sea, que significa a eliminação do Estado de Israel. Israel é um Estado soberano e é das poucas democracias no Médio Oriente. Vamos aqui os temas também que definimos, Bruno Gonçalves, e vamos falar das questões da saúde que também são incontornáveis. Numa semana em que, de facto, ganhou robustez, que o Serviço Nacional de Saúde sofre de erros graves de gestão que estão a colocar vidas em risco. Enfim, Rita Matias, vimos esta semana o Chega a considerar que, por menos disto, Marta Temido acabou por se demitir. O tempo de Ana Paula Martins já se encerrou? Claro que sim, aliás, o Chega dilo desde a greve do INEM, que também levou a que este tema surgisse na ordem do dia e que até tínhamos aprovado hoje uma comissão parlamentar de inquérito. Mas acho curioso falar de Marta Temido esta semana, e estou aqui diante de Bruno Gonçalves, e este tema é mesmo sobre saúde, e lembra-me que houve uma moção de censura movida contra Ursula von der Leyen no Parlamento Europeu, também devido ao escândalo da Pfizer, onde Ursula von der Leyen trocou SMS em 2021 com o diretor dessa empresa, para a qual o seu marido também tinha trabalhado. Estamos a falar na ordem de contratos com 35 mil milhões de euros, e o Bruno Gonçalves não esteve presente na votação porque diz que chegou atrasado ao debate, apanhou muito trânsito em Bruxelas. Também não sei que trânsito. Já agora, se puderes esclarecer. Aliás, a Rita sabe. Não, eu li nas notícias. Pode ser mentira, certamente. Nem o Bruno Gonçalves nem a Marta Temido estiveram presentes. Tem uma explicação? Sim, a explicação foi dada de nós, de 150 deputados, com uma votação que estava para iniciar ao meio-dia, ou seja, geralmente começamos a votar ao meio-dia 8. Uma votação foi feita tão rápida que 160 deputados não votaram e nós já estávamos na Câmara. Em segundo lugar, a Rita, como percebe muito, a Rita não sabe, a Rita não faz ideia, a Rita não faz. Não, é que nós estávamos a trabalhar, Rita. E já agora vou lhe dar algo para a cultura geral, porque a Rita claramente não percebe muito nem de política europeia e de política nacional. Não, claro, é que os plenários são em Estrasburgo, não são em Bruxelas. Portanto, o trânsito em Bruxelas é um bocado irrelevante. Seja como for, o Bruno Gonçalves é pago estudar um bocadinho mais. O Bruno Gonçalves ganha demasiado bem para chegar atrasado e para não votar ao lado dos interesses. A Rita hoje acabou de baixar o imposto sobre o seu próprio salário, portanto pode falar disso também. Eu podia trazer listas de pessoas que ainda hoje sofrem consequências com as vacinas que foram atribuídas e obrigatórias. É mais fácil, se puder. É que sobre Ursula von der Leyen não teve coragem de censurar Ursula von der Leyen. É que sobre Ursula von der Leyen, chegou atrasado com o trânsito em França, pelos vistos. Ponto agora que tem que ver com as questões da nacionalidade, com o PSD conseguir um acordo com o Chega esta semana para, de certa forma, dar urgência, neste caso, a 2 diplomas concretos, a lei de estrangeiros e que cria a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, para que sejam aprovados sem audições e sem pareceres, com muitas críticas em sede de Parlamento, com a oposição a considerar que há aqui, de facto, uma flagrante violação da lei. Quando digo oposição, o PS em particular. Estão dispostos a levar isto avante, assim, contra tudo e contra todos? Claro, Janete, e se me permite, o Bruno até tocou num ótimo exemplo, o tema da violência obstétrica, que hoje só não foi removido da lei porque o Chega, sim, que tinha peso para transformar a votação, porque o PS era irrelevante, a maioria do Chega era bastante para que a proposta não passasse. Foi o Chega que impediu que este conceito saísse da lei. Mas isto é um bom exemplo, porque quando este termo foi cunhado na lei e que ainda tem possibilidade de ser melhorado a bem da defesa dos portugueses e das mulheres portuguesas, quem redigiu a lei foi a Assembleia da República por proposta do LIVRE, do Bloco de Esquerda, mas esta iniciativa pode ser melhorada, mas diga, para não estigmatizar. O problema foi que o Partido Socialista não quis ouvir ninguém. O Partido Socialista removeu todas as possibilidades de se ouvir médicos, enfermeiros, associações de doulas e outras que podiam ir contribuir para a lei. Portanto, estes partidos que em março quiseram ignorar todas estas associações, se faz favor, estes partidos que ignoraram todas estas associações são os mesmos que agora ficam muito chocados porque o Chega e o PSD não querem ouvir mais associações nenhumas, mas também porque o Partido Socialista é ridículo. Nós estamos a alterar a lei da nacionalidade e uma unidade de estrangeiros e fronteira, e eles querem ouvir a Associação de Cabo Verde, a Associação do Brasil, a Associação de Timor-Leste, dos indianos, do Nepal. Nós não temos que ouvir nada disto. Nós temos que ouvir os portugueses. Estes processos obrigam normalmente a audições e a pareceres. Não necessariamente, tanto que não se está a ultrapassar. Há um regimento da Assembleia da República que se funcionou para o tema da violência obstétrica há 3 meses, também pode funcionar agora. Isto é a democracia a funcionar. No dia 18 de maio os portugueses votaram
votaram e deram esta maioria. Esta maioria votou e votou pela celeridade do processo. Porque tudo isto pode ter um efeito perverso. Se nós não alterarmos agora a lei da nacionalidade, o que vai acontecer, e a lei de unidade de estrangeiros com a PSP, o que vai acontecer é um efeito de chamada por outro lado e com a pausa parlamentar não vamos ter tempo suficiente para dar garantias. Portanto, o PS quer atrofiar o processo por preconceito ideológico. Bruno, só muito rapidamente, sim ou não, é o início do fim do não é não de Luís Montenegro ao Chega? Já não é não, é sim, é sim. E, portanto, e há uma corresponsabilização, já disse nesta semana, digo nesta. Sobre lei obrigado aos dois. Lei da nacionalidade. Vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. Muito obrigado aos dois por terem estado aqui connosco neste Jornal à Noite e até uma próxima.